Senhor para todos. Amém. Todos estão felizes? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho segundo São João, capítulo 14, o versículo 27. Nós vamos falar nessa noite, ou tarde e noite, né? Sobre a verdadeira paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Maravilhoso Deus, eis-nos aqui para mais um momento de crescimento. Nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Queremos, ó Deus, crescer. Queremos tomar posse definitivamente deste legado. O Senhor deixou-nos a paz e muitas vezes nós ficamos pelos cantos da vida murmurando, agitados, ansiosos, angustiados. E não foi para isso que o Senhor morreu na cruz do Calvário. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos realmente paz, para que nós tivéssemos tranquilidade. Ensina-nos nessa noite a conseguir definitivamente essa paz. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo ministre na vida de cada pessoa aqui presente, tirando toda distração, todo bloqueio mental, que todos aqui possam entender muito bem aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? O ser humano complica tudo, né? Deus fez todas as coisas perfeitas, mas os homens buscaram muitas invenções. E nós vemos que as pessoas, elas têm, né? Elas, às vezes dizem alguns dados, né? Aí a Eunice deve saber um pouco, talvez alguns dados assim mais precisos a respeito de legados que se encontram registrados, né, em tabeliões, que os verdadeiros beneficiados aí não tomaram conhecimento, ou às vezes têm um conhecimento muito pequeno daquilo que lhes está destinado. Jesus, ele concentra todas as suas ações, assim bem na linha lá do Salomão, né? De tudo que se tem ouvido, o fim bem nessa linha de afunilamento, de direcionamento definitivo. Jesus, ele diz: olha, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É difícil, eu tenho que saber falar muito, administrar isso muito, porque eu sou uma pessoa com uma injeção de adrenalina acima da média, tanto que eu tenho que tomar um beta-bloqueador que inibe a injeção de adrenalina, porque a injeção de adrenalina, ela vai colocar agitação em nós, e o ser humano acha que tem que se movimentar, que tem que se preocupar, que tem que assim tomar conta das coisas.
responsabilidade. Mas fé é descansar em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Nós já falamos algumas vezes, né? Que esse lançar, o termo é espiriviante, no grego, que é a ação daquela pá carregadeira que solta no basculante todo aquele bloco de terra, cai, as molas do caminhão até arriam na hora, assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A gente vê como é que o ser humano ele não entende aquilo que Deus passa, aquilo que Deus deixa, aquilo que está nesse cartório aqui disponível para nós. Está nesse tabelião. As pessoas não sabem, não têm ideia, e elas vivem angustiadas pelos campos da vida. Até um determinado momento, os evangélicos eram pessoas tranquilas. Até um determinado momento, os evangélicos tinham paz. Mas dos tempos para cá, a angústia, a ansiedade, a insegurança, o medo tomou conta. E os nossos, inclusive, os nossos próprios. Na terça-feira retrasada, estive com uma das nossas irmãs, psicóloga, a Tânia, estava conversando lá na empresa dela. E ela própria, ela viu essa transição. Ela veio do mundo e viu essa transição acontecer. Desse tempo que as pessoas eram tranquilas, viviam em paz. Bem naquela linha, né? Nós achávamos que para todos nós cabia aquela palavra do Senhor Jesus Cristo que disse: graças se dou ao Pai, pois ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e as revelasses a esses pequeninos. Porque aqueles pequeninos estavam lá tranquilos, em paz, descansando no Senhor, não eram irresponsáveis. Então, quando Deus começa a ministrar assim, basta cada dia o seu mal, é para você não ficar sofrendo. Você fez tudo que tinha que fazer? Fez, então descansa, vai dormir, vai para a sua cama. O sono é o dom de Deus. Mas olha como é que complica, né? Shalom já é paz de Deus. Como disse lá o texto que foi lido na liderança do Anderson. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Shalom já é paz de Deus. Mas as pessoas não entendem dessa maneira e complementam. Shalom Adonai. Toda Shalom já é Adonai. Não existe. É uma redundância. É a mesma coisa de falar batismo por imersão. É batismo por batismo. É uma redundância. Shalom já é a paz que vem de Deus. E aí Deus, Ele deixa para nós essa paz na pessoa de Cristo. E Ele quer que nós repassemos isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas como é que nós podemos passar paz, ministrar paz, se nós não estamos em paz conosco mesmo? É muito complicado. Então, a paz do mundo é totalmente diferente da paz de Deus. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá paz? E aí a gente tem que olhar se a gente não está procurando paz da mesma maneira que o mundo está procurando. A paz procura, o mundo procura paz com guerra, o mundo procura paz com presentes, né? A gente acha, né, para ficar em paz com um filho, às vezes um presente já ameniza todo o clima. Às vezes a gente dá
aquela badalada num ser humano para conseguir paz. Quando na realidade não é esse o caminho estabelecido por Deus. Deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E o que é a verdadeira paz? A verdadeira paz tem 3 aspectos: a paz com Deus, paz no sentido vertical, paz íntima, paz consigo mesmo, paz conosco mesmo, e a paz com o próximo. Essa é a verdadeira paz. E quando nós estamos em paz, o universo para nós está em harmonia, né? Você já cumprimentou aquela pessoa, né? Mas eu falei, acho que terça-feira é isso, né? Oh, tudo bem? Tudo bem nada, não tem nada bom. A pessoa não está em paz. A pessoa que coloca para ela uma folha branca somente com um pontinho marcado a caneta e fala: o que você está vendo aqui? A pessoa vai ver o pontinho e não vai ver a folha branca todinha, porque ela não está. E aí você vai entender por que o mundo está como está. É a partir da ausência de paz que nós vemos tudo isso que está instalado no planeta Terra. E essa ausência de paz nos maiores líderes do mundo, os maiores mandatários do mundo, ela se projeta, né, na população. Agora, a gente, nesta noite, a gente vai ter que falar de uma maneira muito objetiva sobre a fórmula dessa paz. Nós já falamos o que é essa paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo. Dentro da própria palavra paz, existem os ingredientes, existem os componentes da verdadeira paz. PAZ mostra perdão, amor e zelo. Perdão. A verdadeira paz começa com o perdão. Aí você fala assim: não, eu tenho que perdoar Deus. Quando eu comecei a falar sobre isso, inclusive me lembro, na própria igreja de Vila Maria, temos aqui alguns que vieram de lá. Nossa, teve uma determinada diaconisa que ficou brava comigo. Ela falou assim: perdoar Deus? Você está falando uma heresia, você está blasfemando. Quem é o homem para perdoar Deus? Mas a gente conhece um monte de gente que não está bem com Deus, não aceita os critérios de Deus. O que é perdão? Remissão de pena. Mas essa remissão de pena é da seguinte maneira, traduzindo isso de uma maneira muito prática: perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa história, sem as memórias que fizeram dele uma desagradável lembrança. E aí? Então, reinstalar Deus na vida da pessoa, muitas vezes a gente tem que fazer. O que a gente faz aqui? Pregando. O que a gente faz cantando? O que faz uma pessoa aceitar Jesus Cristo? É a paz reinstalada entre ele e Deus. É muitas vezes ele entender aqueles acontecimentos. A gente fala aqui muito, eu sou talvez na igreja de São Promessa que mais fala da diferença entre o porquê e o para quê. Todas as vezes que eu intimo Deus com um porquê. Por que Deus? Por que isso aconteceu? Nós, semana retrasada, faleceu uma das pessoas
só fez o bem na vida. E eu cheguei a ver no Face, né, alguns questionamentos, as pessoas. E as perguntas eram sempre no sentido do porquê. É lógico, eu preciso conversar. Ontem eu não tinha o telefone do Ricardo, o pastor Ricardo. Eu peguei com o pastor Cláudio no curso que nós fizemos aí, treinamento que nós fizemos ontem e hoje, lá na igreja de Vila Bruna. Eu peguei o telefone porque eu quero conversar um pouco e ver até que ponto o Ricardo está entendendo o para quê da sua viuvez. O para quê. Enquanto eu estou intimando Deus, porque eu não estou perdoando Deus. A gente sabe, pessoas se chocam, né? Toda vez que eu não confio em Deus, eu desconfio de Deus. É uma coisa muito clara. Nele vivemos, nos movemos, existimos. E aí, essa paz, ela começa quando eu entendo que está tudo bem. Entendo que quando escapou, aparentemente, se tudo está fora de controle, Deus está no controle. Eu entendo que quando eu me sinto a pessoa mais rejeitada do universo, Deus está dizendo para mim sem parar: te amo, te amo, te amo. A paz com Deus. Então, o perdão para Deus, o perdão para nós mesmos. Perdão para nós mesmos tem gente que não se aceita, tem gente que vai para o espelho e não se aceita, tem gente que não se aceita na sua maneira de ser, de se apresentar, de falar. E isso é complicado, né? Porque vai sempre haver uma agitação, né? Às vezes a gente quer ser mais justo do que Deus, não nos perdoando. Nós não nos perdoamos, enquanto Deus já perdoou. E toda vez que eu fico insistindo numa coisa que Deus já perdoou, que nesse sentimento de culpa, eu não estou oferecendo perdão para mim mesmo. Deus já lançou no mar do esquecimento há muito tempo. A gente fala de uma maneira hiperbólica, há 800 anos. Deus já perdoou, já lançou no mar do esquecimento, e aquele negócio vem na nossa mente. É lógico que isso é sugestão inimiga. Mas quando eu me perdoo, quando eu já ofereci um perdão incondicional para mim mesmo, o inimigo não encontra brecha para me lançar sentimento de culpa. Todo sentimento de culpa contém como componente principal a ausência de perdão próprio. Todo sentimento de culpa existe. Por quê? Porque a pessoa não aceita aquilo que ela mesma falou. Agora, o que João diz, né? Se o nosso coração não nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. Então, a gente quer ser mais justo do que Deus. E o perdão para o próximo. A harmonia existencial se completa, né? Primeiro, a paz, o perdão em relação a Deus, o perdão em relação a nós mesmos, e completa-se com o perdão ao nosso próximo. Esse perdão que é difícil, realmente, né? Existe, olha, eu te perdoo dessa vez, mas na próxima, né? Isso não é perdão, né? A gente coloca de vez em quando. De vez em quando eu lembro que posto de novo lá. 70 vezes 7. Só os fortes entendem. Que é uma maneira hiperbólica, né? Não é que é 400. Ou eu já perdoei 300
389, estão faltando 101 para completar 490 vezes. A gente acha que é literal 490, mas é perdoar sempre, perdoar sempre, perdoar sempre ao próximo, dizer que não tem problema, não é? Quando Jesus ele faz aquele ato lindo, né? Ele cumpre aquele ato lindo, né? Ele está escrevendo no chão, e aí trazem para ele uma mulher que for apanhada em flagrante adultério. Só trazem a mulher, não trazem o homem com quem ela adulterou. E ele estava escrevendo no chão, e eu imagino que ele estava escrevendo no chão. Ele estava escrevendo no chão: não matarás. João disse que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ele estava escrevendo no chão. E o homem? Ele estava lá escrevendo no chão, lá, escrevendo outras coisas também. E aí ele disse que estava escrevendo não matarás, como eu disse. E aí eles trazem a mulher e falam: ó, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei manda que ela deve ser apedrejada, ela deve ser apedrejada. E que tu dizes? Aí Jesus continua escrevendo e diz: olha, é o seguinte, quem não tem pecado, comece o apedrejamento. Pode começar. Como é que eu não ofereço um perdão se eu estou cheio de falhas e imperfeições? Então eu tenho que perdoar. O perdão ao próximo é uma coisa tão forte, é uma coisa básica, né? A gente estuda a palavra de Deus, filosofa, isso e aquilo, e Jesus chega e resume tudo isso falando: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, jamais o vosso Pai vos perdoará a vós. Jamais. Olha o jamais. Bom, falando do primeiro componente, perdão, do P. Agora vamos falar de amor, segundo componente. E o amor as palavras gregas mais utilizadas para amor são ágape e filéu. Interessante que Pedro ele faz uma escada para o céu, lá na segunda epístola. No início da segunda epístola ele começa com a fé, a virtude, e aí vai subindo. Depois chega no 7º degrau, é o amor fraternal, que é o filéu, e o 8º degrau, caridade, que é a tradução de ágape. O último degrau na escada para o céu que Pedro apresenta é o ágape. E Deus quer isso na gente. Deus quer isso na gente. Ele cobra de Pedro, naquela cura que ele ministrou, Pedro negar ao Senhor Jesus diante de um braseiro lá no pátio da casa de Caifás. E agora também diante de um braseiro lá na praia, Jesus vai ministrar cura para ele. 3 vezes negando, 3 vezes afirmando. Pedro, agapaon, ou seja, tu me amas como o amor apesar de. Gente, nós temos que entender isso, muito disso, senão nós estamos perdendo tempo. Nós falamos ontem aqui de salvação pelas obras. Não temos obra para salvação mesmo, mas nós temos que chegar no perdão.
ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Olha, condição sine qua non para ser filho. Olha só: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí o Jesus completa assim, ele emite um conceito de perfeição, que é, para você, o que é um homem perfeito? O que é um homem perfeito? A gente achava que era o cara perfeito, era o mancebo de qualidade, um advogado, né, atuante na sociedade judaica, acho que certamente bem vestido hoje, estaria andando por aí com um terno Armani, né? O cara usando aí os melhores perfumes e todo certinho, não dá uma tropeção em nada, direitinho, gentil, palavras muito bem colocadas. A gente acha que esse é o cara perfeito. Aí Jesus disse, ele pergunta para Jesus: o que farei para ele dar a vida eterna? Ele falou: guarda os mandamentos. Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Eu sou um cara certinho, um cara de realmente uma apresentação impecável. A besteira, já viram falar a questão do impecável, né? Aí Jesus disse: te falta ainda uma coisa, você não é de primeira, você é de segunda. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha o amor sendo testado nesse momento, o amor sendo testado. E aí o que aconteceu, que conta a narrativa, ele saiu triste porque tinha muitas propriedades. Interessante, ele era tão perfeito, tão inteligente, né? Jesus estava falando para ele vender tudo e dar aos pobres, porque Jesus também sabia que no ano 70 Tito invadiria Jerusalém e não ficaria pedra sobre pedra. Ele não deu, não teve tesouro no céu, também não teve tesouro na terra, porque no ano 70 perdeu tudo que eu tinha. Agora, a questão do amor ser testado. Jesus, então, como eu estava falando, Jesus intima Pedro, agapaon, ou seja, tu me amas com o amor, apesar de. O que é o amor apesar de? Mais uma vez, eu te amo apesar de você me prejudicar, eu te amo apesar de você não olhar no meu rosto, olhar nos meus olhos, eu te amo porque você me negou carona, eu te amo mesmo, né? Apesar de você ter feito algumas coisas ruins contra mim. Esse é o amor. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é o ágape. E Jesus, como disse, ele emite um conceito. Depois que ele fala isso, ele emite um grande conceito de perfeição. Sede, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Perfeito, querido, perfeito, querida, é quem tem o ágape. Perfeito não é o certinho, não. Perfeito é quem é o ágape. Até, vejam bem, são 8 degraus. 7 é o número da perfeição. O 7, naquela escada de Pedro, é amor fraternal, que é filial. Então a perfeição é o filéu. Mas acima da perfeição, no 8º degrau, está o ágape. Ser, pois, perfeito.
E Jesus, numa condição numerológica, a gente não quer se afundar muito nisso, que começa a ficar muito místico, mas numa condição numerológica, Jesus é 888. Os valores de Iesus, os valores numéricos, leva a Jesus a ter o número 888, acima da perfeição. Jesus acima da perfeição. Então, quando você consegue amar o seu inimigo, você está atingindo a perfeição. E isso é componente para a paz, querido. Pedro, agapaon. Pedro responde: Senhor, não cheguei, não estou lá ainda. Fileon. A segunda vez Jesus insiste: Pedro, agapaon. Pedro responde de novo: não, Senhor, não cheguei. O meu amor é o amor, por quê? O amor da troca. Eu amo quem me dá carona, eu amo quem me ajuda, eu amo quem sorri para mim, eu amo quem me saúda. Aí Jesus olha assim, era a segunda vez, ele teria que fazer mais uma intimação nele. Terceira vez, aí Jesus falou: esse rapaz não chega nesse ponto, esse rapaz não chega no água até agora. Terceira vez, Jesus pergunta: Fileon. Aí ele responde: Fileon. Tá bom, Pedro, não tem problema, você não chegou agora no ponto, mas você vai chegar. A vida vai te levar a chegar. Verdade é, quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo, te cingias a ti mesmo, mas quando fores mais velho, outro te levará, e o outro te cingirá, e te levará onde tu não queres ir. Jesus estava falando da morte que ele teria mesmo. Ele teria que ter ágape para ser crucificado, para escolher ser crucificado de cabeça para baixo. E é uma péssima notícia para você, ou é uma ótima notícia, depende da maneira como você vê. Se você não chegou no ágape, você vai ter que chegar. Porque no céu, lá nas bodas, Jesus diz para Ciro Fenícia: os filhos se assentam à mesa. Não entra mera criatura, entra filho. E filho tem que ter ágape. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Esse é o amor componente. O ágape diz: eu dou. É o amor apesar dele. O filéu diz: vamos repartir. Vamos repartir. Já o eros, que é extra bíblico, diz: me dá. Mas aí é que a gente entende por que as pessoas não estão em paz, porque elas estão intranquilas. Nesses dois componentes que nós trabalhamos até agora, perdão e o amor, o problema já começa aí. Oferecer perdão, e amar com esse sentimento. E é um sentimento, é aquele sentimento lindo que Paulo narra lá ele expõe em 1 Coríntios 13, O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E o amor passa para lá. Interessante é o seguinte: fé não passa para lá, para o outro lado. Fé, esperança e ágape. O que passa para lá? Só o ágape. A fé e a esperança não são componentes do novo céu, da nova terra. Quem passa para lá é o ágape. E para lá também não passa filéu. Se você não consegue, como Pedro naquele instante não conseguiu, Pedro, ele atinge o ágape com pouco tempo. Ele não precisou ficar velhinho, não.
Quando Pedro ele assume a liderança lá no Pentecostes, ele ofereceu a cabeça dele a prêmio, ele estava amando a cabeça. Ter problema. E quem lidera, quem é do povo de Deus, tem que ter o ágape para ser líder realmente em determinados momentos. Eu me responsabilizo, ele chama para ser a responsabilidade e vai discursar. Ele já estava com o ágape. Qual a diferença? O que aconteceu no Pedrão anterior, que respondeu agapaon direto, 3 vezes agapaon ele respondeu. Aliás, ele respondeu fileon 3 vezes. Qual a diferença? Espírito Santo. Se nós não formos alcançados pelo Espírito Santo em 3 estágios, né? Estágio com, porque habita convosco. Estágio em, estará em vós. E o terceiro e último estágio, que foi o que aconteceu com Pedro: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A chegada do Espírito Santo sobre nós completa. Aí nós podemos dizer que temos realmente esse amor apesar dele. E o componente da paz, como dissemos aqui, é perdão, amor e zelo. Esse amor não adianta pensar que é filéu. Não ofereça para o príncipe da paz te dar paz, não ofereça filéu, porque você não vai ter paz. Não busque paz com amor, vamos repartir. Não busque. Tem que ser o amor, o sentimento de eu dou. Te amo apesar de. Bom, terceiro componente, zelo. Às vezes a gente chega num momento de paz e esquece de cuidar desse estado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Chegamos à paz, e agora essa paz precisa ser cuidada. Talvez somente com os 2 componentes você acha que falou, cheguei. Não é. Tem um terceiro componente, que é o zelo, do zelo. É o zelo. Você precisa cuidar. Uma vez que você alcançou a paz, você tem que zelar por ela. Você tem que ter um zelo preventivo, você tem que ter um zelo de rotina e às vezes, se necessário for, um zelo corretivo. Correr muitas vezes atrás do prejuízo. Eu falei besteira, vou ter que ir lá me retratar. É um zelo corretivo. Eu não posso. Vocês já pensaram nessa questão do zelo? Olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ao zelo. Então, ao tempo, irai-vos, mas não pequeis. Qual é o tempo máximo da ira permanecer dentro de nós? Até o pôr do sol. Mas tem gente, que parece viver na Groenlândia, onde o sol se põe a cada 6 meses, e vai passando, É triste isso, mas eu tenho que corrigir essa situação antes de dormir. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu tenho que corrigir determinadas situações. Aí já estou falando de preventivo. Eu deveria ter evitado isso, com um preventivo, com um de rotina, cuidar disso. Isso é coisa linda, que está aplicado lá no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos vestidos, como orvalho de irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção
e a vida para sempre. Isso é a questão do zelo, de cuidar realmente, de sermos construtores de pontes a partir de nós mesmos. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os construtores de pontes. Mas tem gente que é especialista em construção de muros, e muitas vezes a partir da sua própria relação com o próximo, constrói muito mais muros do que pontes. Às vezes não sabe construir pontes, não sabe construir essa linguagem mais contextualizada, não sabe construir links, né? O zelo nos leva a gostar, né, de manter. Nossa, eu estou bem, estou em paz, o universo para mim está em harmonia, eu estou cuidando disso, estou zelando por isso, meu coração está livre, né? Próximo sábado estaremos aqui lavando os pés uns dos outros, nós estaremos comendo pão e bebendo vinho. E o problema é o seguinte: quem não discerne o corpo de Cristo está indigno, come juízo para si. O zelo. Então, Deus quer, se depender do trabalho do Espírito Santo, então nós seremos pacificadores, queridos, especialista em paz, né? Eu, há pouco tempo, tentei ajudar uma família que está intranquila. Esse problema é tão grande que o próprio sistema judiciário não consegue pacificar tudo. Aí criou os juizados arbitrais, né? E tem um pastor, eu falei, vai lá ajudar aquela família, né? Ele é juiz arbitral, pastor Guimarães. Aí ele chegou lá, foi tentar reunir a família, e o negócio pegou para valer. Ele falou, pastor, fiz o que pude, não consegui. Tentei construir pontes, mas não foi possível. Então, queridos, o que Deus colocou para nós nessa noite é o seguinte: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. O que você faria se você soubesse que tem lá alguém que ama você demais, deixou lá um legado altíssimo, 500 milhões de dólares, está disponível para você tomar posse? Você tem que tão somente comparecer lá e assumir, tomar posse disso, guardadas as devidas proporções. Nós também, às vezes, não tomamos posse desse grande tesouro que é a paz de Cristo. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Como o Espírito Santo traz essa condição, traz esse adjetivo, eu não posso querer ter esgotado nessa noite tudo. Por quê? Porque a paz de Deus excede todo o entendimento. Agora, é uma coisa que você sente, você sabe quando você está, como diz um dos cânticos do Brado de Júbilo: se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Nós estamos falando de verdadeira paz. Amém? Vamos colocar em pé?